Olá, galera, como vão vocês? A gente vai dando continuidade ao nosso assunto de cartografia, né? A gente começou lá atrás falando sobre orientação, trabalhamos com Rosa dos Ventos e tal. Na última aula, no último vídeo, a gente falou sobre os diferentes tipos de projeção cartográfica e hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado escala cartográfica. É um assunto simples, mas que requer bastante cuidado, então é bom a gente se ligar no que vem por aí. Bom, galera, então vamos lá. Aqui a gente tem 4 representações diferentes do mesmo local. Aqui a gente tem a Cidade do Vaticano. Ops, cadê a caneta, gente? Aqui a gente tem a Cidade do Vaticano, Roma, Itália e Europa. Então percebam que vai aumentando aqui, né, no sentido horário. O que eu quero que vocês percebam logo de cara aqui? A gente está observando o mesmo lugar com diferentes distâncias, né? Percebam que na Cidade do Vaticano o zoom ali é maior e ele vai diminuindo o zoom, né? Observando uma área cada vez maior, mas cada vez com menos detalhes. Então, por exemplo, aqui na Cidade do Vaticano, a gente consegue observar ruas, consegue observar várias coisas, né? E conforme vai se distanciando, esses detalhes vão diminuindo até chegar no mapa da Europa. Beleza? Então, nessa primeira imagem, é isso que interessa para a gente. Então, vamos lá. O que seria um mapa? Um mapa, ele é uma imagem reduzida da superfície, né? Então, é você pegar uma área, uma determinada área, e conseguir representar essa área numa superfície menor, seja no computador, seja numa folha de papel, né? Então, isso, para isso que serve o mapa, né? Ele serve para representar áreas do espaço geográfico. E essa representação, ela é feita através da escala, que reduz proporcionalmente o território. O mapa, ele só faz sentido, ele só tem função, né, ele só tem aplicabilidade se ele tiver sido reduzido proporcionalmente, senão ele perde completamente a sua capacidade de representar o espaço. Por quê? O que faz a gente olhar para o mapa do Brasil e saber que é um mapa do Brasil? O fato dele ter sido reduzido proporcionalmente. Então ele foi reduzido tantas vezes, que a gente consegue olhar nesse espacinho aqui da tela e identificar o território brasileiro. Beleza? Então, essa é a função da escala cartográfica, né? Ela faz essa relação de proporção entre a distância do mapa e a distância real, beleza? É para isso que serve a escala para a gente. E a escala, ela pode aparecer no mapa de diferentes formas, como escala gráfica ou como escala numérica. Eu já posso dar um spoilerzinho para vocês, não dá para ver direito, mas essa aqui é uma escala gráfica, tá? Vocês vão entender isso agora. Essa é uma escala gráfica. Isso aqui, ó, é uma escala gráfica. Essa escala gráfica, ela aparece no mapa, no cantinho do mapa, como um segmento de reta, onde está estabelecido ali a distância no mapa e a distância real. Então, percebam, nesse exemplo que a gente está utilizando aqui, cada centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros da realidade. Beleza? Então, 1 centímetro no mapa, naquele centímetrozinho ali que você está vendo no mapa, foram espremidos ali 2 quilômetros do espaço real. Então, esse segmento de reta que vocês estão vendo aqui nessa imagem corresponderia no mapa a 6 quilômetros da realidade. Ou seja, 6 quilômetros foram reduzidos a esses 3 centímetros que estão aparecendo nesse segmento de reta que vocês estão vendo aí. Isso seria uma escala gráfica, bastante comum, inclusive, nos mapas, na apostila de vocês, nos livros didáticos e tudo mais, né? E a escala numérica? A escala numérica, ela aparece através de uma relação matemática, né? Aqui, quando a gente observa esse exemplo, a escala pode aparecer dessa forma. A gente lê isso como 1 para 300 mil. O que isso significa? Que esse 1 no mapa corresponde, nesse caso aqui, a 300 mil da realidade. Nesse caso aqui do lado, a 100 mil da realidade. Então, 1 no mapa
corresponde a 100 mil na realidade. Henrique, o quê? Não importa, desde que a gente sempre trabalhe com a mesma unidade de medida. Quando a gente trabalha com escala numérica, a gente necessariamente tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, 1 está para 100 mil significa que 1 milímetro está para 100 milímetros, significa que 1 centímetro está para 100 mil centímetros, significa que 1 metro está para 100 mil metros. Desde que a gente utilize a mesma unidade de medida, não tem como isso dar errado. Então, sempre lembrem disso. Para a gente trabalhar com escala numérica, a gente precisa trabalhar necessariamente com a mesma unidade de medida. Tudo bem, então, com escala numérica, né, pessoal? Show de bola. Então, vamos lá. Aqui, esse exemplozinho aqui é muito bacana. Então, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo de escala numérica e um exemplo de escala gráfica. Na escala numérica, a gente tem 1 para 500 mil. O que isso significa? Esse exemplo aqui está tratando diretamente com centímetro, né? Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Quando a gente analisa essa escala gráfica aqui, ó, ela aparece normalmente desse jeito aqui mesmo que está aparecendo no exemplo. A gente lê isso aí da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros equivalem a 10 quilômetros na realidade. Beleza? Só que outra coisa importante, quando a gente trabalha com escala numérica, o primeiro número sempre, necessariamente, tem que ser 1. Tá? Então, por exemplo, não existe a escala numérica de 2 para 500 mil. Se o número que você encontrou foi 2 para 500 mil, na hora de representar isso como escala numérica, você vai representar como 1 para 250 mil. Tá? O primeiro número ali, necessariamente, sempre vai ser o número 1. Nunca esqueçam disso também, informação muito importante. E aí, para a gente trabalhar com a escala numérica, em algum momento da vida a gente vai ter que trabalhar com a escala métrica decimal, porque, como eu disse lá atrás, a gente tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, por exemplo, se eu tenho uma escala aqui de 1 para 500, aonde 1 centímetro corresponde a 500 centímetros no mapa, quando eu vou dar uma resposta sobre isso, eu tenho que usar uma unidade de medida que seja funcional. Por exemplo, se alguém te perguntar qual é a distância entre o ponto A e B, você vai dizer, são 50 mil decímetros. A pessoa vai te mandar para um lugar que você nem imaginava que existia. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente precisa estar sempre convertendo os números para a unidade de medida usual. Eu não vou dizer que a distância entre Macaé e Campos, eu não vou dar essa distância em centímetros, eu vou dar essa distância em quilômetros. Se eu estou perguntando qual é a distância entre a cidade A e B, a resposta, normalmente, você vai ter que dar em quilômetro. Mesmo que o número que você encontre seja em centímetro. Então, daí que serve a escala métrica decimal, para a gente poder transformar os números, quando necessário, em unidades de medida adequadas para o que está sendo pedido. Pô, Henrique, mas como é que eu vou decorar isso, cara? É impossível decorar a escala métrica decimal. Não é fácil, mas eu vou ajudar vocês. Vamos lá, então? Prestando atenção aqui junto com o titio. K, H, dá mole, desce molhadinho. Vamos repetir? KH dá mole, desce molhadinho. Pronto, acabou. Uma vez que você decorar o KH dá mole, desce molhadinho, você nunca mais vai ter problema com escala métrica decimal. Ok? Aqui também tem outras formas um pouco mais, digamos, científicas de trabalhar com a escala métrica decimal. Então, por exemplo, se você vai transformar de quilômetro para metro, você vai multiplicando por 10 a cada unidade de medida. Se você vai transformar de centímetro para metro, você vai dividindo aquele número até chegar em metro, beleza? Então, por exemplo, se você tem 100 centímetros, você divide por 10 e vai encontrar o decímetro. Divide por 10 novamente e vai encontrar aquilo em metro. Ok? Então vamos lá. 100 centímetros dividido por 10 dá 10.
Eu encontrei 10 decímetros. Dividido por 10 dá 1. 100 centímetros é igual a quê? A 1 metro. Não tem mistério, galera. Trabalhar com escala métrica decimal é tranquilo, só exige o quê? Um cuidadinho. Qual é a maior dificuldade que vocês podem encontrar nesse processo? Lembrar da escala métrica decimal. Mas uma vez que você lembrou que cagada mole desce molhadinho, acabou o seu problema. Você nunca mais vai esquecer a escala métrica decimal de nada para as aulas de matemática. E como é que a gente aplica a escala? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente lida com letras, a gente trabalha com letras, né? Aonde um E maiúsculo significa a escala, o D minúsculo ou o Dzinho representa a distância no mapa e o Dzão, o D maiúsculo, representa a distância real. Então, essa é a informação, essa aqui é a fórmula mágica para a gente trabalhar com escala. Tudo vai ser em torno dessa relaçãozinha aqui, tá? E sempre, quando a gente for lidar com problemas também relacionados à escala, a gente vai ter duas informações. A gente tem que ter pelo menos duas informações. Então, por exemplo, se eu quiser saber a escala, eu tenho que ter a distância maior e a distância menor. Se eu quero saber qual é a distância menor, eu tenho que ter a distância maior e a escala. Se eu quero saber qual é a distância maior, eu tenho que ter a escala e a distância menor. Beleza? Então, das três, eu preciso de duas informações para descobrir qual é a terceira. Tranquilão, vocês são cascudaços em matemática, vocês não vão ter problema nenhum para fazer isso, né? Então vamos começar a aplicar isso aí. Como é que eu aplico essa parada? Opa, eu sumi, não tem problema não. Então vamos lá. Para calcular a distância real entre dois pontos separados por 5 centímetros, ou seja, eu tenho a distância menor. Qual é a distância menor? 5 centímetros. Beleza? Num mapa onde a escala é 1 para 300 mil, como é que eu faço? Então, qual é a distância maior? Se eu tenho 5 centímetros que separa os dois pontos, eu sei que a escala é 1 para 300 mil, se 1 corresponde a 300 mil, 5 corresponde a quanto? Gente, não tem como dar errado. Você pode fazer aí por regra de 3. Né? 5 centímetros vezes 300 mil vai dar o quê? 1 milhão e 500 mil centímetros. Eu posso dar essa resposta quando alguém me perguntar a distância entre dois pontos? Claro que não. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar a escala métrica decimal e vou transformar isso em quilômetros. Resposta: 15 quilômetros é a distância entre os pontos do mapa que eu perguntei para vocês nessa prova. Beleza? Sem mistério, tranquilaço. Exemplo 2, calcular a distância menor. Eu tenho a escala, que é 1 para 300 mil, e eu tenho a distância entre os pontos, que é de 15 quilômetros. Lembrem-se, sempre temos que trabalhar com a mesma unidade de medida, necessariamente. Se eu fizer 15 por 300 mil, eu não vou conseguir. Eu preciso transformar esses 15 quilômetros em centímetros para fazer essa relação aqui. Por quê? A distância no mapa que eu quero essa distância aqui, ó. Então a distância do mapa eu vou dar em quê? Em centímetro. É a unidade de medida mais plausível para eu trabalhar. Ah, Henrique, poderia ser milímetro. Beleza, tudo bem. Milímetro sim. Mas poderia ser em decímetro? Aí é esculacho. Né? Então, transformamos isso em centímetro. 1 milhão e meio dividido por 300 mil dá quanto? 5 centímetros. Descobrir qual é a distância no mapa. 5 centímetros a distância entre esses dois pontos. E quando eu não sei a escala? Eu tenho a distância maior e tenho a distância menor, mas não tenho a escala. A distância menor é de 5 centímetros, a distância maior é de 15 quilômetros. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Vou colocar tudo na mesma unidade de medida. Por quê? Eu tenho 5 centímetros e 15 quilômetros. O que é mais vantagem para mim? Transformar 5 centímetros em quilômetro ou 15 quilômetros em centímetro? Certamente vai ser mais fácil para mim transformar 15 quilômetros em centímetro. Então eu tenho essa relação aqui. 5 centímetros por 1 milhão e meio. Eu posso fazer isso? A escala é de 5 para 1 milhão e meio? Eu não posso fazer isso. Eu preciso simplificar. Simplificando como? É só eu dividir esse 1 milhão e meio por 5. Eu vou achar a escala de 1 para 300 mil. Beleza? Tranquilaço, né? Não tem como dar errado isso aqui. E aí, além da questão das conversões, da escala métrica decimal, outra coisa que pega a galera de jeito é a relação entre escala grande e escala pequena. A galera sempre confunde isso aqui. Então, vocês não vão dar mole, vocês não vão errar isso de jeito nenhum. Então, vamos lá. Esse mapa mundi que vocês estão vendo aqui é um exemplo de escala pequena.
Mas Henrique, ele está representando o mundo. Pois é. Mas é uma escala pequena por quê? Porque ela tem poucos detalhes. Os elementos foram muito reduzidos. Por isso, por não apresentar detalhes, essas escalas são consideradas escalas pequenas. As escalas que apresentam muitos detalhes são as que a gente chama de escala grande. Elas mostram um espaço menor para a gente, mas com maiores detalhes. Façam essa experiência com o celular de vocês, tirando foto. Façam uma selfie sem zoom e façam outra selfie com zoom no máximo. A primeira opção, né, a selfie sem zoom, é o exemplo de escala pequena, porque ela vai estar com uma área maior, mas com menos detalhes. Quando você tirar a foto com zoom no máximo, aquela pinta na ponta do teu nariz vai estar aparecendo, certo? Aquele seu bigode mal raspado vai estar aparecendo. Então, essa é a escala grande, porque ela apresenta um número maior de detalhes, beleza? Então, as escalas maiores, geralmente, quando a gente usa escala muito grande, né, a gente chama de planta, que é tipo planta de casa, né? Nos projetos arquitetônicos da casa da gente. Então, vamos lá. A escala de 1 para 300, ela é maior do que 1 para 300 mil. Beleza? A escala de 1 para 300 é maior do que 1 para 300 mil, para 3 milhões, para 20 milhões, etc. Beleza? Quanto menor o número, maior a escala. E para não ficar dúvida, para a gente encerrar esse assunto e ficar tudo tranquilão, a gente tem aqui duas escalas diferentes. Uma mostrando o mapa do Brasil e outra mostrando o mapa do estado do Rio de Janeiro. Quanto maior o denominador, menor a escala, porque tem menos detalhes. Então, prestem atenção nisso. O que tem menos detalhes, tá? Quanto menor o denominador, maior a escala, porque tem mais detalhes. Ok? Tudo bem? Galera, era basicamente isso que a gente tinha para ver para hoje. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham conseguido compreender tudo certinho. Qualquer dúvida, é só chamar aqui que a gente resolve. Beijo no coração.